Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa, tô de volta para o bate-papo esportivo desta sexta-feira. Ontem não foi possível estar aqui com o Antônio Carmo, que esteve com a Carol Serra, mas hoje tô de volta para a gente falar muito de esporte. Sexta-feira é pauta cheia, Antônio Carmo. Bom dia para você. Opa, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia especial a todos que nos acompanham aqui na Band Vale, no Bate-Papo Esportivo, em áudio, em vídeo, Bate-Papo Esportivo ano 22, que dá, né? Você tem múltiplas funções aí, ó, cuida daqui, bate escanteio, cabeceia, defende, forma a barreira e ainda se deixar apita o jogo. Bom trabalho, vamos juntos aí. Vamos sim, meu querido Antônio Carmo, para falar de esportes. Eu queria começar falando do interior paulista. Ontem, Juventus e Ferroviária começaram a decisão da Série A2. 0-0 na Javari, meu querido Antônio Carmo. A decisão ficou para Araraquara, onde a Ferroviária, além de jogar em casa, joga por um empate, jogo marcado para a próxima quarta-feira, 7h15 da noite. Eu comentava ontem, Nicolini, na sua ausência com a Carol Serra, sobre esse jogo, e dizer para ela o seguinte, que esse é o jogo, Nicolini, que tem menos tensão, menos preocupação aí com o resultado do jogo do que a semifinal. A semifinal é um jogo, né? É aquele que define, quem ganha segue, sobe, quem perde acabou. Então ali vai. Na final é o seguinte, vale o título, vale o caneco, vale a faixa de campeão, vale escrever no estádio da Rua Javari, de Araraquara, da Fonte Luminosa, campeão paulista da Série A2 de 2026. Mas se não for campeão também, Nicolini, você sai tranquilo, sai de cabeça erguida. Não deu, mas a gente é vice-campeão. O objetivo foi alcançar. Qual é o objetivo? Conquistar o acesso. E isso, Juventus e Ferroviária conquistaram. Ontem, 10 da manhã, na Rua Javari, horário absolutamente fora de propósito da federação. O Juventus quis jogar nesse horário como mandante, jogou, deve ter um bom público lá, e o Juventus ficou no 0-0. Então, tá bom demais. E agora vai tudo para Araraquara na semana que vem. A Ferroviária que tem jogo ainda no fim de semana pela Série C do Brasileirão. O Juventus não se preocupa apenas com essa final aí de quarta que vem. Ferroviária que subiu muito, né? Depois de começar aquela fase lá do quadrangular com 2 derrotas, ganhou 5 jogos seguidos, empatou com o Ituano, classificou-se, agora empata com o Juventus. E como joga em casa, para mim, tem essa vantagem do empate, é a favorita. Mas aí é um jogo mais tranquilo, né? Lógico que todo mundo quer ganhar, tem o bicho, tem o prêmio maior para o campeão, mas é um jogo mais tranquilo. Que beleza, hein? Olha, e nessa época começam a aparecer, né? Os torcedores. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Antônio Costi, que é torcedor do Juventus, médico cirurgião aqui de Taubaté, torcedor do Juventus da Moca, tá feliz da vida com o seu Juventus de volta à primeira divisão depois de 19 anos. O Juventus que sempre teve a sua torcida, né, Antônio Carmo? Aquele pessoal que não era muito ligado aos grandes, tem uma turma que torce para o Juventus, uma turma que maior um pouco que torce para a Portuguesa, e a gente agora começa a aparecer, viu, Antônio Carmo? Um abraço para o doutor Antônio Costi, grande juventino ligado com a gente todas as manhãs. Abraço ao doutor Antônio e parabéns aí pela conquista do Juventus durante tantos anos fora da Série A1. O Juventus sempre teve, sim, Nicolini, a sua torcida. Quando foi campeão brasileiro da Série B, não tinha acesso, mas ele foi o campeão em 1983, treinado pelo Candinho, em decisão histórica contra o CSA de Alagoas, lá na Rua Javari. O Juventus foi o campeão e sempre teve uma parcela muito grande da população paulistana acompanhando o Juventus. Claro que tem muita gente lá que torce para o Juventus e pelo Palmeiras, lá na Moca tem muito palestrino, né? Muito corintiano também, mas o Juventus teve, viu, Nicolini, um aumento considerável de presença de público ao longo dos últimos anos. Parece que o pessoal está se identificando mais com o Juventus. E agora, nessa nova fase, a tendência é ter uma participação maior. Verdade é que não somos só nós que estamos cansados do futebol moderno, viu, Antônio Carmo?
Então, a galera que gosta de futebol raiz, do interior, pessoal que acompanhou um futebol um pouco mais simples, sem o box-to-box, sem a última linha, né? Sem essas coisas que inventaram nos últimos 20 anos, e aquela coisa, ou é 4-4-2 ou é 4-3-3, é pouca água e vamos pro jogo, pode gritar no alambrado que não tem problema, e que a grama é natural, Antônio Carlos. Então é isso, né? Vamos nessa. Mas lá no Juventus não é mais natural, é grama sintética agora, colocado pela SAF que administra o time. Aliás, falou dessas novas, esses novos nomes aí, denominações, Nicolino, do time. Tem um, né? Eu não sei quem foi o ex-jogador ou técnico, ele falou assim, eu não aguento, gente. Falar que o jogador é beirada, joga pela beirada. Ele falou, soltou um palavrão, beirada é o, né? Aí ele falou, é ponta, que beirada. Os caras vão mudando, o que é ponta, certo? O box-to-box. É o volante César Sampaio, Vampeta, que vai de Zito, fazia muito isso já nos anos 60 no Santos, fazia gol, Zito fez gol de cabeça em final de Copa do Mundo de 62, foi de escanteio, não, bola trabalhada, saída pela esquerda, cruzamento, e ele lá na área fechando para fazer gol de cabeça, e aí, mas o pessoal vai modernizando, viu, Nicolino? E a gente que teve o prazer de viver essas coisas mais antigas, fica realmente meio perdido nesse momento, mas segue a vida. O torcedor colorado fala que o Valdomiro era ponta, Antônio Carlos. Jamais será o jogador atacante de beirada, tá bom? Edu Bala do Palmeiras, Edu do Santos, de jeito nenhum. Valdomiro que tem aquela frase antiga. Daí, Valdomiro, eu fui indo, fui fundo, né? E saí com a bola e tudo pela linha de fundo e tal. Dizem que ele falou assim como Claudio Miro também, na chegada do Inter em Belém do Pará, para jogar contra o Remo, que ele falou, é um prazer estar na cidade onde Jesus nasceu, aquela coisa toda, aquelas velhas histórias, né? Muito bom, Antônio Carlos, muito bom. Olha, aproveitando, não sei se você falou ontem aqui, só um registro, a Penapolense saiu na frente na decisão da 3, jogo final amanhã, 5 da tarde no Sócrates Stamato, decisão da 4. Os dois que já subiram, Penapolense e Inter de Bebedouro, jogo em Bebedouro amanhã, 5 horas da tarde. Vai estar lotado o velho Sócrates Stamato lá para esse jogo, decisão de título para o Inter de Bebedouro com a Penapolense. Tá bom, Antônio Carlos? Inter que tem melhor campanha, portanto, joga por uma vitória simples, né? Penapolense repete o roteiro da semifinal, quando ganhou em casa do São Caetano 2-1, depois foi empatar 2-2 em São Caetano. Se empatar amanhã, será campeão. Não falei desse jogo porque a Carol não deixou eu falar. Ela fala muito e quando eu queria falar, ela não deixava. Muito. E aí nós fomos até as 9 da manhã, viu? Tá aprendendo a menina. Olha só, não posso sair daqui que o negócio já vira. Tá vendo? Ô, Carlos! Ó, agora vamos falar sério. Rapaz, que treta em Medellín ontem. O jogo do Flamengo foi cancelado. Para quem está nos ouvindo agora de manhã e foi dormir cedo e não deu muita pelota. Jogo, né? Flamengo já vai classificar mesmo, a gente já sabe. Até as corujas do Martins Pereira sabem que o Flamengo vai se classificar. Vou dormir cedo, não vou prestar atenção no jogo, não. Aí acordou hoje e falou assim: quanto foi o Flamengo? Não foi. Acabou fundo, como diria o Valdomiro, né? O jogo foi cancelado porque deu uma treta, bomba, não sei o quê. Ô, Antônio Carlos, tudo bem que a gente gosta do futebol raiz, mas isso não dá mais, né? A Conmebol tem que dar uma punição exemplar pro Atlético de Medellín, né? Mas não vai. Nicolino, aconteceu naquele jogo, acho que foi do Católica contra o Independente da Argentina, lá na Argentina, torcidas brigando. Aconteceu ano passado o jogo Colo-Colo e Fortaleza, né? O jogo estava com o segundo tempo já, a torcida do Colo-Colo entrou em campo, fez aquela bagunça toda. E a Conmebol, obviamente, deu os pontos para o Fortaleza ano passado. O Flamengo não tem nem que se preocupar, não tem nem que mandar defensor, já está classificado com os 3 pontos, isso. É 3-0 para o Flamengo e acabou, é o regulamento. O Flamengo não precisa se preocupar com nada. O Flamengo fez alguma coisa? O Flamengo arrumou confusão? A torcida do Flamengo entrou em atrito? Nada. Quem arrumou confusão absolutamente fora de hora foi a torcida do Independente Medellín, que está brava com o time que está mal lá no campeonato, no Colombianão 2026, time eliminado no último fim de semana. O presidente fez gestos para a torcida, provocou e deu no que deu. Agora, azar do Medellín, lá do Independente, o Flamengo ganhou 3-0, isso não se discute, o jogo já está resolvido, 3-0 para o Flamengo classificado, líder geral agora com os seus 10 pontos na competição, com o saldo de gols, não tem nem que mandar
para depois, se tiver algum julgamento, alguma coisa, alguma decisão da Conmebol, o Flamengo só fala, Conmebol, manda os 3 pontos 3-0 aqui para mim, manda a súmula para mim aqui, para eu assinar online e devolver para vocês. Acabou, o Flamengo não teve culpa nenhuma. E com 1 minuto de jogo quase fez 1-0 ainda, né? Então é o seguinte, agora vem esse lado que você falou, Nicolas. A Conmebol é uma entidade que só, a maioria dessas entidades assim, esportivas, olha muito mais para o lado financeiro dos clubes, aquela coisa, do que na seriedade da competição. Tem mesmo que pegar o Medellín por culpa da sua torcida para que seja, coloque isso no regulamento, não vai pegar agora também para Cristo o Medellín, mas coloque no regulamento. Quando acontecer isso, Nicolini, o time envolvido na confusão fica suspenso 3 anos. Não pode jogar Libertadores nos próximos 3 anos. Duvido se a torcida, sabendo disso, conversando, vai fazer uma coisa dessa. Tem que colocar isso no regulamento. Aí o que acontece? O Medellín é punido agora, o ano que vem está de volta. É campeão colombiano, vice, e está o Medellín de volta aí jogando a competição como se nada tivesse acontecido. É uma punição simples, né? Por isso, tem que a Conmebol ser mais rigorosa, mas não é muito do cardápio da Conmebol isso não. Triste demais, é sempre muito ruim. Olha, meu querido Antônio Carmo, o Mirassol também encaminhou a classificação, tá? Vitória importantíssima ontem no Maião, 2-0 em cima da tradicional LDU de Quito. E aí, meu querido, 9 pontos em 4 jogos e vai pegar agora o Always Ready, que é o patinho feio do grupo, mas que meteu 4-0 no Lanús na terça-feira jogando em casa e vai jogar lá no Municipal del Alto, né, contra o Always Ready, meu querido Antônio Camal. Um empatezinho, tá bom demais. O Mirassol deve se classificar para a próxima fase da Libertadores, apesar de estar mal pra chuchu no Brasileirão. Que deu no Mirassol, então, na Libertadores? Vai ser apenas um time coadjuvante para ter um passeio. Estreou ganhando em casa do Lanús, atual campeão da Sul-Americana, do Flamengo na final aí, da Recopa. Aí foi pro único jogo fora. Perdeu da LDU em Quito 2-0, jogou mal para ser mais, tudo bem, mas voltou para casa 2-0 no Always Ready, 2-0 na LDU, e o Mirassol lidera o grupo com 9 pontos. Você falou, na próxima rodada, daqui 2 semanas, vai pegar o Always Ready. Empatando vai a 10 pontos. Se houver um vencedor do confronto Lanús e LDU, pronto, os dois estão com 6 pontos, o Mirassol se classifica. E se ganhar, independente de qualquer outra coisa, estará classificado. E se perder, ainda vai para a última rodada vivo, jogando provavelmente por um empate na última rodada contra o Lanús. Então, grande campanha do Mirassol, interessante, o Brasileirão vai muito mal, e agora na Libertadores, estreando na Libertadores, faz uma campanha digna. Honrou a cidade. 3 jogos em casa, 3 vitórias. Vamos ver agora, vai sair para 2 partidas fora, mas encaminhou bem a classificação. Tá seguindo o manual, ganhou em casa as 3 aí, um empatezinho fora, deve garantir a classificação nesses 2 jogos com 10 pontos. Meu querido Antônio Carlos, mesmo que em segundo lugar. Eu acho que mais um empate pro Mirassol aí, está classificado para a próxima fase. Olha, pela Sul-Americana, ontem o São Paulo foi lá contra o O'Higgins, 0-0. São Paulo com 8, O'Higgins com 7. O Milionários, que ganhou do Boston Rivers, que é o patinho feio, por 4-2. Meu querido Antônio Carmo, tá vivíssimo com 7 pontos. O Boston já tá fora com 0. E todo mundo joga a classificação na última rodada. O São Paulo tem um confronto rodadas, direto, né? O São Paulo tem um confronto direto. Não, é penúltima, mas não pode bobear. O São Paulo agora tem que se garantir ganhar do Milionários no Morumbi dia 19. E aí se classifica. Porque se der mole, tomar uma tramancada, se perder, fica fora. Tem grande... mas a chance do São Paulo, estamos reconectando com o Cláudio Nicolini, a chance do São Paulo classificar-se é muito grande, Nicolini. Ontem usou um time reserva, o Roger fez isso nos 2 jogos, né? Que o São Paulo fez fora de casa recentemente, e conseguiu 2 empates, 0-0 com o Milionários, 0-0 com o O'Higgins. São Paulo deve se classificar, vai jogar agora, quando jogar em casa, obviamente, daqui 2 semanas, põe o time titular, aí o São Paulo ganha do Milionários, vai para 11, já tira o Milionários da briga, e o O'Higgins vai ganhar do Boston
do Boston River, não tem jeito. Boston River, se ele jogar contra o segundo quadro do Urupê de Suzano, ele perde. E aí o São Paulo fez certo ontem, não jogou bem, o próprio Roger Machado falou. O resultado foi melhor do que a atuação, mas valeu pelo pontinho conquistado. São Paulo está muito perto da classificação. E o Bragantino, hein, descarregou o caminhão de melancia em cima do Blooming, lá no Blooming, Antônio Carlos. 6-0. 6-0, não tem o que falar, Antônio Carlos. Não, atropelamento. E não é um placar comum. O Blooming é um piorado do segundo quadro de São Manuelense, mas você vai lá e ganha de 6-0. Eles não tinham perdido de 6-0 ainda, eles tinham perdido de 3-2, né? Um jogo lá em Bragança Paulista, tinha perdido de 2-0 pro Carabobo e agora toma 6-0. Grande vitória. Red Bull também está instável, né? O Campeonato Brasileiro faz um bom jogo aqui, perde ali, e o Wagner Mancini está mantido lá. E o time agora chega aos 6 pontos desse grupo aí. O River Plate foi a 10, porque ganhou ontem, praticamente está classificado em primeiro lugar. E o próximo jogo do Red Bull vai ser onde? Lá no Monumental de Núñez. O Red Bull vai ter o prazer de jogar naquele estádio maravilhoso, que vai aumentar de tamanho ainda, né, Nicolino? O River vai passar o estádio para 100, 110 mil torcedores, coisa fora do padrão hoje, né? Isso era coisa dos anos 70. Mas o estádio já tem capacidade para 85 mil e vai aumentar um pouquinho mais. E o Red Bull vai jogar lá contra o River na próxima rodada. Se perder, se empatar já não consegue mais classificar-se em primeiro, mas pode brigar ainda pelo segundo lugar. Eu acho que a briga do Bragantino é pela segunda vaga. Se empatar, vale um caminhão de melancia, Antônio Carlos, porque ele decide em casa com o Carabobo, que vai ganhar do clube, provavelmente, vai a 9. O Bragantino, mesmo se ficar com 6, tem um saldo muito melhor. Não pode tomar uma traulicada do River Plate. De repente, joga por uma vitória simples contra o Carabobo na última rodada, viu, Antônio Carlos? O que acontece, Nicolino, é que houve uma mudança no regulamento aí para esse ano, né? Da CBF, da Conmebol, que o primeiro critério para desempate agora é o confronto direto, né? Então você pega o Red Bull, ele perdeu para o Carabobo na primeira rodada 1-0. Então, se os dois, ele ganha do Carabobo em casa, os dois terminam, digamos, com 10 pontos, né? Aí vai para o confronto direto. Ele perdeu de 1-0 lá, ele tem que ganhar de 2-0 em casa. É como se fosse um mata-mata. Mas se ele ganhar de 1-0 em casa, aí passa para aqueles outros critérios, número de vitórias, saldo de gols, aquela coisa toda. Mas o primeiro critério entre dois clubes que terminem empatados, né? A classificação nessa primeira fase é o saldo de gols. Muito bom, Antônio. O saldo de falou gols. Saldo de gols. Perdão. Viu aí? É o confronto direto. Confronto direto. Exatamente. Confronto direto. É daquelas coisas que a gente não sabe por que a Conmebol inventa. Também não acho graça, não. O mundo inteiro é o saldo de gols. É o número de vitórias primeiro, saldo de gols. Número de vitórias, O básico, né? E aí coloca. Isso é muito comum isso no basquete, né? Isso é da regra do basquete. Campeonato Municipal de São Manuel é assim, de Suzano é assim. Lá em São Luís, do Paraitinga, é assim. Os caras querem inventar. Vamos fazer uma mudança. Por isso que o Fluminense tem preocupação no grupo dele, que ele tem que ganhar os 2 jogos, mas o jogo contra o Rivadavia, que ele perdeu lá na Argentina, que foi por 2-0, ele tem que tirar essa diferença em casa também. Porque senão a coisa não vai dar certo pro Fluminense, não. Aliás, hoje é aniversário de São Luís do Paraitinga. Os parabéns para a cidade imperial, 257 anos. Nossa audiência é muito grande lá em São Luís, onde o nosso sonzão varre em 102,9. Parabéns para a cidade de São Luís do Paraitinga por mais um aniversário. Um abraço para o prefeitão Alex Torres, tá bom, Antônio Carlos? Já teve um time lá de São Luís de Paraitinga que jogou a Copa Bandivale chamado Unidos do Bar. Quando eles entraram no campeonato, eu falei, é o campeão. Ganhou o título, mas parou na primeira rodada. Já acabou já, não tem pra ninguém. Mas pararam na primeira rodada. Mas ganhou o coração. Verdade. Grande Casão, um abraço pro Casão do Unidos lá. Ele e o Murilo, que dupla, viu, Antônio? Ficou de louco. Fazia, como dizia Fiore Gilhote, né? Perdemos o jogo, é bem verdade, mas ganhamos em amizade, né? Foi muito melhor. É isso, terceiro tempo do Unidos é incomparável, meu querido Antônio Carlos. Olha só. Antes da gente falar do Brasileirão, você viu a treta que tá no Real Madrid também? Você acha que é só aqui
que Tá o vendo aí? pau come no vestiário, que o Neymar briga com o Robinho Júnior, que o Edu Marangon apronta, não aparece para treinar de manhã. Você acha que é só aqui, ô Antônio Carlos? O Tuchamé, acho que é assim que fala, titular da seleção da França, saiu na pancada com o Valverde, titular da seleção do Uruguai, e não sei quem foi parar no hospital, acho que foi o Valverde. Foi uma briguinha de quinta série, deixa assim, os caras sabe? brigar, um foi parar no hospital. Como dizia o Luxemburgo lá, foi parar no hospital, rapaz. E aí uma briguinha toda de treino ali. Mas, e amanhã eles têm um joguinho, o domingo, aí, contra um time lá, o Barcelona, que já é praticamente o campeão espanhol. É um joguinho deles no fim de semana. O pessoal já não aguenta mais o Mbappé, a torcida querendo a saída dele. Aí disseram que queriam dar a tarde de capitão pro Vini Júnior. Lá no vestiário rachou o pessoal aqui, mas de jeito nenhum, Vini Júnior é só mídia, vai ser capitão do nosso time, pode tirar daí, certo? Então, o Real Madrid, meu amigo, olha, tá vivendo uma fase que o técnico lá também no Arbeloa não consegue comandar. Tá na hora de trazer de novo um medalhão, um baita técnico, né? O Carlo Ancelotti saiu, deu nisso. Ou leva o Zé Mourinho de volta, ou vê aí o que consegue fazer, né? Porque tá arrebentado o Real Madrid. E vai jogar contra o Barcelona esse fim de semana. Acho que é o jogo até que, dependendo do resultado da vitória do Barça, pode dar o título pro Barcelona, que já praticamente é o campeão espanhol. A vantagem é grande, né? Mas olha, então não tem confusão só no Santos Futebol Clube, não, em alguns times aqui do Brasil. O Real Madrid foi exemplo, o Florentino Pérez falou, meu Deus, né? Estou aqui faz 30 anos, quem está vendo aí? Já trouxe os Galácticos, quando era Ronaldo, quando era Beckham, quando era Zidane, Roberto Carlos, não acontecia nada disso. Mas tinha um técnico, né? Tinha gente para comandar. Essa é a questão. Time galáctico, eu não conheço que deu certo com um técnico simples, com um técnico que não seja consagrado, né? Então aqui a gente teve várias histórias. O Corinthians de 98, 99, 2000 tinha 4, 5 na seleção, era um baita time, tinha o Parreira. O Parmeira da Parmalat, que era uma constelação, tinha o Luxemburgo. O São Paulo, que ganhava tudo, era base, tinha 5 na seleção brasileira, era do Tele Santana, né? Não tem essa de que assim, é o grande time com reco-reco, bolão é o técnico. Não funciona, né, Antônio Carlos? Não dá certo, né? A história mostra isso, né? De vez em quando aparece um técnico aí que vai surgindo, pega um grande time, dá certo. Mas você tem razão, tem que ter um bom comandante para gerir isso aí tudo. Aliás, que Paulo Emílio, né? Já está lá no céu, foi técnico do São José, do Taubaté, do Santos, do Guarani, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. Tem o livro dele, né? Não se consta no futebol, do alicerce ao telhado, né? Muito bom, contando muitas histórias. Ele dizia que quem dava mais trabalho, na verdade, não eram os cobras, eram as minhoquinhas, né? No elenco estrelado. Mas tem hora que os cobras também aparecem, ficam bravos lá e fazem alguma coisa. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. Olha, vamos lá, Brasileirão, deixa eu só passar a Série B aqui primeiro. Amanhã tem Goiás e Vila Nova, Atlético e Cuiabá, Ponte Preta e Sport, Ceará e Atlético Goianiense, CRB e Operário, Juventude e Criciúma. Amanhã não é mais nem às 9, Antônio Carlos. É 9h15 da noite do sábado. Tá bom? Caxias do Sul. É. Já começou a festa graus. Do vinho lá? Festa do vinho já começou? Festa da uva. Né? Festa da uva, né? Vamos ver se já começou, porque o Criciúma está acostumado também, Nicolé. O pessoal do Frio se entende lá. Tá tranquilo o tempo aí. Domingo, Náutico e América, Avaí, Fortaleza, Novo Horizontino e Botafogo no Jorjão, domingo 7h30. O padre adiantou a missa lá para 6 domingo, Antônio Carlos, que é tudo perto lá, a igreja, o campo, a praça, a balada e tudo. É tudo pertinho, o Mercadão, é tudo lado ali, né? Novo Horizonte tinha 40 mil habitantes, cidadezinha pequenininha, bacana demais lá, a gente já teve lá. E o Londrina vai jogar terça-feira com o São Bernardo, esse jogo foi transferido, tá bom? Tá certo, porque se é na hora da missa, o padre tá rezando, sai o gol lá, a torcida grita, eles escutam lá durante a missa, o padre fala, gol nosso lá, vamos seguir a missa aqui, tá certo? Então, arruma os horários aí.
Olha, Brasileirão, 15ª rodada, meu querido Antônio Carmo. Amanhã tem Coritiba e Internacional no Couto Pereira. O Coritiba, que deu uma entortada nos últimos jogos, andou tomando umas pancadas, aí já é o 8º, se perder pode descer a ladeira, e o Inter tá tentando recuperação. O Inter também que é um timinho sem vergonha de ruim. Amanhã tem Fluminense e Vitória no Maracanã, 6 da tarde, e às 9, Bahia e Cruzeiro. Olho nesse jogo lá na Fonte Nova, hein, Antônio Carmo? O Bahia vem de 2 empates, bons até contra a dupla Sansão, empatou 2-2 com o Santos em casa, perdia 2-0, empatou 2-2 com o São Paulo em Bragança, perdia 2-1 até o finalzinho quando empatou, mas já está 3 jogos sem ganhar. E o Cruzeiro, que você pensa que vai, não vai, depois de 3 vitórias, tomou aquela pancada do Atlético Mineiro, precisa da recuperação. Muito bom. Domingo, Atlético Mineiro e Botafogo na Arena MRV, 4 horas da tarde. É o jogo da crise, né? O Atlético Mineiro, nossa senhora, tá numa draga desgraçada, né? Mas ele ganhou do Cruzeiro também, domingo. Só abaixou o fogo, né? Não pode perder o Botafogo. Ele perdeu na Sul-Americana, empatou no meio de semana com o Juventude, lá do Uruguai, que realmente não pode, mas já deu para ver que o Atlético Mineiro largou a Sul-Americana. Então, depois de 3 derrotas no Brasileirão, a vitória sobre o Cruzeiro deu moral para o time do Atlético Mineiro, que já não tem mais o Hulk, e que vai em busca aí do resultado. O Botafogo também, Nicolini, no sábado perde em casa do Clube do Remo. Na quarta ganha do Racing, da Argentina, né? Olha aqui, tivesse ganho do Remo, perdido do Racing, eram resultados mais normais, né? Então o Botafogo está nessa aí, vai precisar recuperar no campeonato também. Remo e Palmeiras no Mangueirão, Santos e Bragantino na Vila Belmiro, Corinthians e São Paulo, majestoso, na Neoquímica Arena, meu querido Antônio Carlos, 6h30 da tarde, Mirassol e Chapecoense, Grêmio e Flamengo, Vasco e Atlético Paranaense, a rodada termina com esse jogo 8h30 da noite. E esse clássico aí, hein, Corinthians e São Paulo, é bom, hein? É bom, e o Corinthians é uma situação complicada, né? Porque no Campeonato Brasileiro, se tá indo bem aí na Libertadores, já está classificado aí o Corinthians. Ontem ele tornou-se o primeiro time já classificado, né? Porque teve outro jogo do grupo que teve empate do Platense, então o Corinthians com 10 pontos, mesmo que ele perca os 2 jogos que fará agora, ele estará classificado. Não vai perder, mas já está classificado o Corinthians, que está tranquilo e tem que, agora, logicamente, o objetivo é se manter em primeiro lugar do grupo. Mas no Brasileirão, o Corinthians vai muito mal, abre a zona de rebaixamento, só tem 3 vitórias em 14 jogos, tem o pior ataque do campeonato, só 10 gols marcados. Vai precisar mudar essa história contra o São Paulo, que está lá em cima na tabela, né? Está em 4º lugar, mas já tem uma diferença de 7 pontos para o Palmeiras, precisa buscar aí um resultado. E jogando em Itaquera, acho que o São Paulo ganhou uma vez só na história, né? O Corinthians vai ter que impor esse ritmo aí do apoio da torcida para conquistar a vitória. É um jogo que é importante demais para os dois. Vamos chegando à 15ª rodada, São Paulo tem uma possibilidade de melhorar ali em cima a sua classificação, já o Corinthians precisa de pontos para sair da parte de baixo da tabela. O Palmeiras defende a liderança contra o Clube do Remo, o problema é jogar lá em Belém do Pará, aquela coisa toda, mas pega o vice-lanterna. Em outros campeonatos aí, Nicolini, a gente olha e fala, bom, é o líder contra o vice-lanterna? Bom, o líder ganha de qualquer maneira. Aqui no Brasil não é assim, né? Você pega o líder, ele às vezes perde do lanterna, perde do vice-lanterna, do 18º, tem essas coisas que acabam acontecendo. Mas é claro, o Palmeiras teve uma folga maior aí, para o Abel não reclamar, 5 dias de um jogo para o outro, o Mirassol, que vem de bela vitória sobre o Botafogo, folgou no meio de semana, o Remo, melhor dizendo, vai com tudo aí, o Palmeiras, se quiser ainda continuar na briga aí forte do título, não pode desperdiçar pontos aí. E o Flamengo, que com todos os problemas de ontem, né, chega hoje de volta e domingo vai a Porto Alegre pregar o Grêmio que está numa posição intermediária no Campeonato Brasileiro, mas vem de boa vitória na Copa Sul-Americana. Cada jogo aí com a sua importância, obviamente. Abraçando o Luiz Daniel, grande São Paulino, sempre com a gente, e nós desejamos, em nome dele, a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha no YouTube em áudio e vídeo, um excelente final de semana, que segunda-feira a gente volta, tá bom, Antônio Carmo? Grande abraço para você. Tá bom. E esse fim de semana é Dia das Mães, domingo, então aqui fica o nosso abraço, parabéns a todas as mamães que nos acompanham, que estão sempre conosco, sempre nos prestigiam. Tem muita mulher hoje que acompanha o esporte, muito mais do que quando a gente era pequeno, viu, Nicolino? Então, feliz Dia das Mães
para as mamães que estão sempre nos acompanhando. Grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, juízo, se cuide e até mais.